Glórias ao Senhor. Pai, nós iremos construir as nossas vidas, Senhor. As nossas famílias serão construídas em Ti, Senhor, diariamente, Pai. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te adoramos, Pai. Isso não foi apenas uma música, Senhor, isso é uma verdade para as nossas vidas. Nós não seremos abalados, Senhor, nós não seremos abalados, Pai, porque Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa mão forte, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, continua, Senhor, Espírito Santo, continua falando aos nossos corações. Espírito Santo, unge os nossos ouvidos, unge a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos, Senhor, receber da Tua palavra, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Oh, Pai, como eu sempre falo, eu não tenho nada, Senhor, nada, Senhor, se não vier de Ti, Senhor. Pai, que eu seja a Sua boca, o Teu instrumento nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amém, queridos? Podem se sentar, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Vou dar outra chance. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Quem aqui está sendo abençoado, levanta as suas mãos. Eu quero te encorajar, você que está aqui, a permanecer o máximo que você conseguir, que você puder. Se você puder, fique às 12 horas. Não perca aquilo que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas. Amém? Não perca. Amém? O tema que foi me incumbido de falar nessa manhã foi sobre harmonia. E é tão tremendo que a minha palavra está em harmonia com a da Iris e com a do Wellington, sem a gente combinar. Estamos no mesmo espírito. O Senhor que Ele tem colocado no meu coração. Tem muitas coisas que foram faladas aqui e já ministradas por eles. Amém? Harmonia. Hoje nós vivemos um tempo em que o inimigo tem roubado, ele tem bombardeado as famílias. Todo mundo aqui sabe que é harmonia, amém? Harmonia está ligada à paz, ao equilíbrio, ao autocontrole. Glória a Deus, estamos juntos aqui. Então, o Senhor colocou no meu coração alguns pontos, algumas chaves que nós temos que identificar nessa manhã. Aquilo que talvez o inimigo tenha roubado da nossa casa, do nosso lar. Talvez, eu não sei como chegou o seu coração aqui nessa manhã. Eu não sei como está a sua família. Eu não sei como está a harmonia no seu lar. Eu não sei como está a harmonia dentro de você. Mas eu quero te dizer que o Senhor está conosco essa manhã. E Ele quer ministrar. E Ele quer que nós sejamos fortalecidos e restaurados. É um mês de restauração. É um dia que o Senhor está liberando para nós chaves e sementes espirituais. Amém? Glória a Deus, gente. Essa primeira parte talvez é um pouco dura, mas é necessária. Quando eu não tinha essa palavra ainda, e quando eu estava saindo quarta-feira daqui da igreja, lá na porta, o Senhor falou ao meu coração: filhos de Eli. Filhos de Eli. Não sei se todos conhecem aqui o sacerdote Eli. Mas eu creio que o Senhor quer falar fortemente aos nossos corações nessa manhã. Coloque ordem na sua casa. O primeiro ponto que o Senhor falou fortemente comigo: coloque ordem. Eu não sei se todos conhecem, mas depois, se você quiser ler no contexto, quem foi Eli? Eli foi um sacerdote. Está lá em 1 Samuel, para você depois ler, que a gente não vai ter tempo de decorrer tudo aqui. Eu queria ler a partir do verso 12, que diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Eli era um sacerdote. Os filhos dele não conheciam ao Senhor. Porque o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha um moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava-o na caldeira, ou numa panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim fazia todo Israel que ia a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queima-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força eu tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor.
porque os homens desprezavam a oferta do Senhor. Naquela época, as pessoas elas ofereciam sacrifícios a Deus. E o sacerdote ele era incumbido de levar ali o sacrifício ao Senhor. E aqui nessa palavra diz que os filhos de Eli, eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles pegavam a parte deles antes do devido tempo, eles comiam aquilo que, ou seja, gente, eles estavam profanando o Senhor. Eles estavam ali contaminando o sacrifício. E o que o Senhor colocou no meu coração, havia uma desordem na casa de Eli. Uma bagunça, falta de princípios, de limites, de correção. Havia falta da presença. A Bíblia diz assim, que há muito tempo, naquela época, o Senhor não falava mais. Ele era um sacerdote. Ele era um homem de Deus. Mas o Senhor não falava mais há muito tempo. A desarmonia está sobre aquele que não conhecem ao Senhor. Queridos, é forte que eu vou falar, mas é a realidade hoje, infelizmente, de muitos dentro da igreja. Eu não digo como a Igreja Apostólica Vida Nova, mas eu digo como a igreja de Cristo. Muitos filhos nossos estão na igreja, mas não conhecem ao Senhor. Muitos de nós estamos como Eli, sem limites, sem ordem, sem correção. Hoje em dia, a geração dos nossos filhos, elas são conhecidas como a pior geração. Pior geração. Porque nós pais, nós não colocamos controle, nós não colocamos ordem na nossa casa, nós não ensinamos os nossos filhos princípios. Muitas vezes nós trazemos na igreja. A Iris falou, nós estamos aqui para ajudar vocês, pais. Eu falo como ministério infantil, eu falo como adolescente da igreja. Mas nós não podemos caminhar sozinhos, nós não trabalhamos sozinhos. Se vocês não nos ajudar, ou se vocês não fizerem a parte de vocês que cabe ali dentro da sua casa. É tão forte essa palavra de Eli, que a Bíblia diz assim, que eles foram mortos. Uma geração foi destruída. Uma geração. Porque o Senhor fala aqui, no versículo 29. Porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimento que ordenei à minha morada. E honras os teus filhos mais do que a mim. Para vos engordades do principal de todas as ofertas de todo o povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, tinha falado em que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desprezados. Não dá tempo por conta do tempo. Mas eu queria te encorajar depois para que você meditasse na sua casa sobre o sacerdote Eli. E aqui fala que os 2 filhos dele foram mortos no mesmo dia. E Eli, quando soube da notícia, naquele mesmo momento, ele caiu da cadeira. Ele quebrou o pescoço, ele morreu. Queridos, eu fico imaginando ali a tristeza do coração de Deus. Eli, um homem de Deus, um sacerdote do Senhor que não ouvia mais a Deus. Quando Deus chama Samuel, na terceira vez que Eli foi ali identificar falou para Samuel, vai lá, é o Senhor te chamando. Talvez nós estamos aqui há tanto tempo na igreja. Ou talvez, como eu falei na quarta-feira, estamos tão distraídos com as distrações do mundo, que nós não temos percebido que o mundo tem bombardeado e roubado os nossos filhos. A Iris falou de um aplicativo, nem sei se pode falar porque está na internet. Queridos, vocês sabem que tem idade para as crianças acessarem redes sociais. Quando você está incentivando o seu filho de 10 anos a ter um Instagram, um TikTok ou sei lá o quê, você está ensinando que ele está em pecado. Porque a lei fala que é 13 anos. Não quero jogar um peso sobre a sua vida para os que têm. Mas que nessa manhã seja uma manhã de restauração, de você colocar ordem dentro da sua casa. Isso aqui, queridos, é uma bomba. Isso aqui é uma arma na mão de uma criança. A criança ela tem acesso a todo tipo de coisa através disso aqui, gente. É tempo de restaurar. É tempo de nós pais despertarmos e acordarmos. Talvez os nossos filhos estão ali contaminando o altar do Senhor, comendo do sacrifício do Deus vivo ali, Talvez eles estão ali profanando, envergonhando o nome do Senhor. A Bíblia diz assim que os outros homens, os homens não queriam mais nem oferecer mais sacrifício por conta dos filhos de Eli. Será que os nossos filhos estão envergonhando o nome do Senhor? Queridos, e não é por nós, e não é por conta deles, não, é por nossas culpas.
Nós, pais, temos a responsabilidade de ensinar a criança, de ensinar o adolescente, o jovem, de ensinar o filho no caminho que ele deve andar. E a Bíblia diz assim, que não é você falar não, mas no seu exemplo, é acordando, é levantando, é almoçando, é sentando. E em todo o tempo nós temos a responsabilidade. Coloca ordem sobre a sua casa, que você nessa manhã, você possa colocar ordem, que haja um despertar. Que haja um despertar. A minha filha, a geração da minha filha não será uma geração corrompida. Não será uma geração de adolescentes fracos. Não, não é isso. Mas o Senhor, Ele quer nos usar, Ele quer que nós nos despertemos como pais, que nós possamos pegar as nossas responsabilidades nessa manhã, queridos. Em nome de Jesus, coloque limites. Não dá tempo de falar, mas tem inúmeros e inúmeros testemunhos de crianças que têm tantos acessos à pornografia, pedofilia. Ei, os nossos filhos estão longe do Senhor. Será que nessa manhã você vai perceber que seus filhos estão longe do Senhor? Dentro da casa de Deus. E muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, mas longe do Senhor. Coloque ordem na sua casa. Ele permitiu que a desordem permanecesse dentro da sua casa. A Bíblia diz assim, que Deus fala, você honrou mais os seus filhos do que a mim. Ensine princípios, a Iris falou, ensine princípios, queridos. É Bíblia, é Bíblia. Se você não ensinar, o seu filho vai ensinar, ele vai aprender, sabe através do quê? De um youtuber, de um influencer. Coloque princípios, coloque ordem dentro da sua casa. Homens, o Wellington falou dos homens, né? Como vocês têm honrado o Senhor perante a sua família. Que tipo de sacerdote você é dentro do seu lar? O sacerdote, ele tinha a responsabilidade de manter acesa o fogo. É isso, pastor, me corrija se eu estiver errado, é isso, não é? Ele tinha que levar a lenha no altar. Como você tem levado a lenha, como você tem mantido acesa a chama do Senhor na sua casa? Homens, sacerdotes, vocês são sacerdotes dos seus lares. Como vocês têm honrado ao Senhor perante a sua família? Eu já ouvi algumas vezes de adolescentes que falavam aqui, eu quero meu pai da igreja. Talvez o seu lar está em desarmonia, talvez a sua casa está uma bagunça, está uma desordem, porque você precisa restabelecer alguns princípios. Amém? Vocês estão comigo, gente? Amém? Qual autoridade e limite estamos pondo sobre os nossos filhos? Eu falo uma frase, e às vezes parece até uma frase feia, mas eu quero te dizer algo. Pai e mãe, vocês não são amigos dos seus filhos, vocês são pais, vocês são mães, vocês são autoridades. Você não é mãe, a amiguinha da sua filha. Você não é pai, o amiguinho do seu filho. Queridos, não estou dizendo que você não vai ser amigo do seu filho, não é isso. Mas, em primeiro lugar, exerça a sua autoridade. Exerça ali o seu sacerdócio. Ensine ele. Em primeiro lugar, ensine os seus filhos. Ensine os seus filhos. Seja exemplo, seja exemplo, seja exemplo. Queridos, nossos filhos não vão orar se eles não nos ver orando. Eles não vão ler a Bíblia se eles não verem que nós fazemos isso também. Os nossos filhos não vão querer se achegar a Deus se eles verem que na casa deles os pais nem estão ouvindo. Ouve, queridos, que vocês possam nessa manhã, que seja uma manhã de despertar. Segunda coisa que o Senhor colocou no meu coração, buscar a unidade. Em Mateus 12, 25 diz assim, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O corpo ele precisa andar em harmonia na sua casa. Você é o corpo de Cristo na sua casa. Aqui diz que a casa dividida, ela não resiste. Ela subsistirá. Tem algo que uma pastora sempre falava assim, né? É uma coisa tão boba, mas mulher, eu sei que nós mulheres, às vezes, nós temos algumas dificuldades. Eu sei que nós temos razão em tudo, de acordo com homens ao máximo. Nós sempre temos razão. E eu sei que de acordo com propaganda no curso, com as mulheres, o curso, nós somos mulheres únicas. Mas, às vezes, a gente é um pouquinho teimosa, né? Ceda. Aprenda a ceder. Casa dividida não prospera.
As bênçãos estão sobre a unidade. Em Salmo 133 diz isso. Ali, onde tem unidade, ali o Senhor ordena a bênção, querido. Você quer ser abençoado na sua casa? Restaure a unidade. Restaure a unidade. A sua casa não é uma competição. Você não compete com o seu marido ou vice-versa. Muitas vezes, homens e mulheres vivem dentro de casa uma desarmonia por competir. Às vezes até porque um ganha mais do que o outro financeiramente. Ou um está melhor do que o outro profissionalmente. Casa dividida não prospera. Busque a unidade. Amém, queridos? Estão comigo? Glória a Deus. Não posso errar versículo hoje, que o pastor do ensino está aqui, né? Não posso esquecer versículo. Não murmure. Terceiro ponto, não murmure. Mulheres, continuem me amando, tá? Mas como a gente é murmurenta. Como a gente fala demais. Eu tinha acabado de escrever a palavra, gente. Eu fui limpar minha casa e comecei a murmurar. O Espírito Santo falou assim, querida, você acabou de escrever. Não murmure. Vocês já dormiram com uma goteira? Já dormiram assim com uma goteira, gente? É legal? Não. Olha o que a Bíblia diz assim, ó. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Misericórdia, irmãos. Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar o óleo com a mão? Quem conseguiu levantar a mão aqui? Quem conseguiu fazer o vento parar? Quem conseguiu pegar o óleo com a mão? Gente, agora é para você, mulher. Aprenda a fechar sua boca. Muitas vezes não vai ser pelo seu falar. Muitas não. Não é pelo seu falar, é pelo seu testemunho. É pelo aquilo que você vive, é pelo aquilo que você é. A Bíblia fala que a esposa ela vai santificar o marido. Mulheres, homens também não murmurem, gente. Filhos, não murmurem. Igreja, não murmurem. O povo no deserto, era um percurso de 40 dias que eles iam fazer até chegar na terra prometida. Eles ficaram 40 anos rodando em círculo. Por conta da murmuração. Sabe o que a murmuração ela traz? Um coração ingrato. A murmuração nos revela um coração ingrato. A Bíblia fala assim, ó, trazeis à memória aquilo que te dá esperança. Tenha um coração grato. Tenha um coração grato. Não murmure, não reclame. Não deixe que a murmuração ela venha roubar a paz, a alegria, a harmonia do seu lar. Feche a sua boca. Feche a sua boca. Amém? Gente, vocês estão me amando mesmo assim? Obrigada, tá? Orem por mim. Quarto ponto, que tem até a ver com o que o Wellington falou. Edifique a sua casa. Edifique a sua casa. Tem algum engenheiro aqui? Tem? Ó, glória a Deus. Não posso falar então, gente, que eu vou falar besteira. Os engenheiros de plantão aqui, ó. Um alicerce. Ele tem que ser feito como? Tem que ser fundamentado, não é isso? Quanto mais fundo, é assim que funciona, não é? É melhor, não é assim? Me ajuda aí, gente. Os entendidos de plantão. É assim que o Senhor também, nós temos que edificar a nossa casa, nós temos que alicerçar a nossa casa. O Wellington, quando ele orou, ele falou, reconstrua. Lá em Mateus 7, 24, 27, diz assim, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelha ao homem que prudente edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correu rios e assopravam ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, comparou-lhe ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Presta atenção, igreja, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Quem é a nossa rocha? Quem é a nossa rocha? Quem é a sua rocha? A sua casa precisa estar edificada na rocha que é Jesus. Só que para edificar uma casa requer trabalho. É fácil fazer um fundamento, engenheiros? Dá trabalho? Dá trabalho, tem que cavar, tem que cavar. E sabe como que você vai fazer isso? É através do jejum,
é através da oração, é através de buscar a presença do Senhor diariamente. Requer um esforço, é um trabalho. Mas aqui diz assim, ó, quando vier as tempestades, a sua casa vai permanecer. Eu pensando na Arca de Noé, todo mundo conhece a história da Arca de Noé aqui? Amém? Noé estava ali, ele passou, se não me engano, 370 dias mais ou menos dentro da arca. E imagina você passar dentro de um lugar, embora fosse grande, mas imagina você passar mais de um ano, com as mesmas pessoas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cheio de animais. Era um ambiente agradável, talvez? Eu acho que não. Sabe como Noé suportou? Porque ele tinha uma aliança com Deus. A Bíblia diz assim, eu estabelecerei a minha aliança com você. Quando você edifica a sua casa em Cristo, você tem uma aliança com Ele. O mundo lá fora pode desabar, pode literalmente estar acabando, mas a sua casa não será abalada. A sua arca, lá você vai estar seguro, porque você tem uma aliança com o Senhor. Aleluias! Você tem uma aliança com o Senhor. Nossa casa ela precisa estar alicerçada em Cristo 24 horas por dia. Nós precisamos apresentar Cristo para os nossos filhos. Marido para suas esposas, esposas para os seus filhos. Cristo precisa ser edificado ali, ó, todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Nossos filhos precisam ver Cristo em nós. A casa só é edificada quando há uma busca por viver a palavra do Senhor e a sua vontade. Quando você edifica o seu lar, você atrai a presença do Senhor para dentro da sua casa. Mais uma vez, homens, sacerdotes. Talvez você, mulher, que você tem o papel ali de ser mãe e pai ao mesmo tempo. Você tem esse papel de manter a chama da presença, de atrair a presença para dentro do seu lar. Amém? Queridos, que você possa lembrar dessa palavra assim, ó. A sua casa não será abalada. A sua casa não será abalada. Quando você está alicerçado em Cristo, eu tenho uma aliança com Cristo. Eu tenho uma aliança com Cristo. A minha casa não será atingida. Uma pandemia não vai atingir a minha família. Uma crise, um desemprego não vai atingir a minha casa. Porque eu tenho uma aliança com Cristo. O mundo vai estar desabando, como foi na época de Noé. Estava acabando literalmente. Não existia mais nada ali. A Bíblia diz que as águas tomaram conta de tudo. Não ficou um ser vivente, a não ser quem estava dentro da arca. Ali havia segurança, porque havia aliança e havia a presença do Senhor. E é assim que vai ser sobre a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Quinto ponto. Ande no Espírito. Deixa eu falar algo aqui. Talvez tenha filhos aqui que os pais ainda não são convertidos. Filhos, você vai ter a responsabilidade de atrair a presença do Senhor para a sua casa. É através das suas atitudes. É através do seu testemunho. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Amém? Ande no Espírito. A harmonia da nossa vida não pode estar condicionada no que vemos, mas por quê? Nós vivemos pelo quê? Vivemos pelo quê, gente? Pelo que? Pelo que cremos. Nós vivemos pelo que cremos. Em Romanos 8, 19 diz assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Às vezes a nossa vida está um caos. Sabe por quê? Porque nós não tomamos posse da palavra. Durante muito tempo da minha vida, eu não entendi que não havia condenação para aqueles que estão em Cristo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vamos querer voltar no nosso passado. Mas a Bíblia diz aqui, ó, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para de viver trazendo condenação para a sua vida. Às vezes a gente traz tormento para a nossa vida. A gente traz, às vezes, desequilíbrio por conta disso, porque nós vira e mexe queremos voltar no passado. Não há condenação. Não há condenação. Deixe que o Espírito Santo controle a sua mente. Deixe que o Espírito Santo ele venha controlar a sua mente. A Bíblia diz assim, em Romanos 8, o versículo 5, diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem anda de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Deixa eu falar algo para você.
Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando nós convidamos Ele para morar no nosso coração, nós temos algo em nós chamado Espírito Santo. Jesus, quando Ele subiu aos céus, Ele falou assim: eu vou ao Pai, mas eu vou deixar para vocês o meu Espírito. Eu vou deixar para vocês o meu Consolador, o nosso amigo Espírito Santo. Só que para nós vivermos uma vida do Espírito, queridos, nós temos que manter acesa o quê? O fogo. A Bíblia diz assim: não apagueis o Espírito. Sabe quando eu apago o Espírito Santo? Quando eu vivo uma vida pela carne, uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, uma vida longe da presença do Senhor, uma vida sem relacionamento com Deus, sem intimidade. Ande pelo Espírito. Quem vive pelo Espírito tem paz, tem equilíbrio, tem harmonia. A mentalidade, no versículo 6 diz assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Queridos, que a sua mente nessa manhã, que você possa levar a sua mente, ser guiada pelo Espírito Santo. Porque a palavra diz que aqueles que têm a vida controlada, a mente controlada pelo Espírito Santo, aqui diz que tem vida e tem paz. Amém? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Que isso possa ruminar assim a sua mente e você possa lembrar sempre disso. Quando a carne quiser te dominar, lembre, isso não agrada ao Senhor. Viver pela carne é viver uma vida de pecado. Estamos caminhando para o final, tá? Segura aí o cronômetro. Quem anda em espírito e anda em harmonia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia rapidinho em 2 Timóteo. 2 Timóteo 1:7. Peraí que meu Timóteo fugiu da Bíblia. Quem está comigo aí, queridos? Dá um amém, glória a Deus. Olha para mim achar Timóteo. Achei Timóteo. Achei Timóteo. Obrigada pela oração, irmão. Vocês foram muito rápidos. Oh, glória. Em 2 Timóteo 1:7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Coloque-se de pé, igreja. Coloque-se de pé. Eu queria que você ficasse junto com a sua família agora. E que você nessa manhã, rapidamente, que você peça para que o Espírito Santo traga a sua memória. Se há algo na sua casa, na sua família, que tem tirado a harmonia do seu lar, o louvor pode subir aqui. Que você, todo mundo está com a família aí? Amém? Que você possa abraçar os seus filhos, o seu marido. Talvez é um tempo que você tenha que pedir perdão, marido, por você não ter exercido o sacerdote do seu lar. Talvez é tempo de você pedir perdão, filho, por você ter desonrado os seus pais. Talvez é tempo de você pedir perdão, esposa, por ter sido a esposa briguenta, murmurenta, por falar demais. Cadê o Gilson? Enquanto eles ministram esse louvor fala assim, que nós vamos construir a nossa vida em Ti. Que você possa, junto com a sua família, declarar que você, nessa manhã, está construindo a sua casa, o seu alicerce em Cristo. Que você possa declarar que o seu lar, a sua casa, será um lugar de paz, de alegria e de harmonia. Que você possa declarar que na sua casa, que a sua casa nessa manhã será alicerçada na rocha que é Jesus. Começa a orar aí no seu lugar com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho. Começa a declarar que o seu filho, a geração do seu filho, não será corrompida. Começa a declarar que a sua casa, os seus filhos, eles não vão profanar a Deus, eles não vão envergonhar o nome do Senhor. Começa a declarar nessa manhã harmonia para a sua casa. Você vai construir a sua casa nessa manhã na rocha que é Jesus. A paz para o seu lar, a paz para a sua vida. A alegria do Senhor é a sua força, meu querido.
Declare sobre a sua mente. Se tem pessoas aqui que estão com perturbação na mente, eu oro para que o Espírito Santo leve a sua mente agora, cativa ele. Ezequiel 36, 25, 27 diz assim: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, e os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um novo coração, e porei o meu espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, Pai, que ela venha entrar nos nossos corações, Senhor, que ela venha produzir frutos de arrependimento, Senhor, que nós como os pais possamos, Senhor, atrair a Tua presença todos os dias, Senhor, que possamos manter acesa a chama no Teu altar, Senhor, em nome de Jesus. Toma, Senhor, aqui cada lar representado, cada casa e cada família, Senhor, em nome de Jesus. Há um vinho novo do Senhor para a sua vida, meu querido. A alegria do Senhor nessa manhã, ela quer invadir a sua casa, o seu lar e o seu coração. Levanta as suas mãos para que você possa receber nessa manhã a alegria, a força do Senhor. Que nessa manhã Ele possa ser a sua mão forte. Que nessa manhã o Senhor venha derramar sobre você e sua casa um vinho novo, um vinho de alegria, uma força, um fortalecimento e um renovo do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Tua família é preciosa, querido. A sua casa é preciosa. Você é precioso. Jesus pagou um alto preço. Jesus pagou um alto preço pela sua casa. Jesus pagou um alto preço pela sua família. Não deixe que o inimigo venha roubar a paz, a alegria, a harmonia do seu lar. Alicerce, reconstrua os muros se for preciso, mas que a tua casa, que você possa declarar diariamente: a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, amém.